Olá, alunos do quinto ano! Hoje a aula de história de vocês será comigo, a professora Selma. Então fiquem à vontade e vamos para a nossa aula. Vem comigo! Na nossa aula de hoje falaremos sobre os períodos Paleolítico e Neolítico. Foi durante o período Paleolítico, um dos períodos da pré-história, que os primeiros grupos humanos passaram a produzir utensílios e ferramentas. Ou seja, o homem não tinha conhecimento da tecnologia e ele tinha que sobreviver de alguma maneira. Então, o que eles faziam? Eles passaram a produzir seus próprios utensílios e ferramentas. Ferramentas essas que os auxiliavam na caça, na pesca, em sua autodefesa, enfim, em sua rotina do dia a dia. Batendo uma pedra na outra, obtinham lascas que passavam a ser usadas como lâminas. Ou seja, eles batiam uma pedra na outra, dessas pedras eles tiravam pequenas lascas que eles passavam a usar como lâminas. E nós sabemos que lâminas servem para cortar. E com essas lâminas, eles podiam construir diversos tipos de outras ferramentas e utensílios. É por causa do uso dessas lascas das pedras, prestem atenção, é por causa do uso dessas lascas que o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Porque o período paleolítico ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque os homens daquela época, eles batiam uma pedra na outra, delas surgiam lascas que eles usavam como lâminas para produzir utensílios para ele, para o seu dia a dia, ferramentas para o seu dia a dia. Por isso, o período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada. Vamos ver o que é Paleolítico. Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra Lascada, começou há mais ou menos 2,7 milhões de anos e ele terminou antes de Cristo. O período Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, porque nessa época os homens já eram mais sociáveis. Começou antes de Cristo e terminou aproximadamente em 400 antes de Cristo. Nômades. Agora nós vamos ver um pouco sobre os povos nômades. Para viver, os grupos humanos do período paleolítico caçavam, pescavam e faziam a coleta de alimentos, folhas, frutos e raízes. Esses grupos ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Os caçadores e coletores eram nômades. O que significa a palavra nômade, quinto ano? Os nômades eram um povo que não tinham moradia fixa. Eles não ficavam o tempo inteiro no mesmo lugar. Ficavam ali até um determinado período, enquanto aquele ambiente, aquele lugar estava favorecendo a eles. Quando não favoreciam mais, eles se mudavam. Vamos lá? Tinham de se deslocar constantemente para conseguir alimento e não tinham uma moradia fixa. Quando os recursos de um determinado local se esgotavam, a pesca, ou as frutas e raízes, por exemplo, eles se mudavam, não favoreciam mais a eles, não serviam para eles, então eles
se mudavam daquele lugar. Depois de muito tempo, surgiram as primeiras atividades de agricultura e de criação de animal. Isso ocorreu há pelo menos 10.000 anos. Então, eu espero que todos vocês tenham entendido essa breve revisão que vai ajudar você a responder às atividades complementares desta semana. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço da professora Selma. Que Deus abençoe a todos. Tchau!